Esse é o tipo de livro que ele faz a gente refletir que às vezes os monstros estão muito mais perto do que a gente imagina. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje estou aqui num cenário novo, estou testando novas possibilidades de cenário com a minha estante aqui. Estou bem feliz, espero que fique legal. E gostei até porque fica mais fácil agora de eu esticar meu bracinho, pegar um livro aqui e tirar para vocês. Eu acho que eu estou gostando dessa nova disposição. Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre a minha estante, nem sobre a nova disposição aqui do meu cenário. O vídeo de hoje é para fazer uma resenha de um livro que eu li recentemente e gostei, e eu acho que vocês também podem gostar. O livro que eu li ele na verdade em inglês, mas ele já foi publicado aqui no Brasil, então vocês vão encontrar ele facilmente. Que é o livro The Quarry Girls, que aqui no Brasil saiu pela Dark Side Books como Garotas na Escuridão. Não conhecia essa autora, eu fui ler o livro porque ele estava disponível em inglês lá no Kindle Unlimited, mas fiquei muito surpresa, gostei muito da escrita dela e eu acho que é um livro que pode agradar vários leitores por aqui também. Gente, o nome desse livro em inglês é um trava-língua para mim. Em vários momentos eu simplesmente não consegui falar. The Quarry Girls. The Quarry Girls. Enfim, vou deixar a capa aqui para vocês. Esse é um suspense que se passa em Minnesota no verão de 1977. Toda a história é ambientada nesse momento, que foi uma das coisas que eu gostei. Ele fala sobre uma comunidade muito pequena, um bairro do subúrbio, que era um bairro que ele havia sido construído para servir de apoio a uma indústria. Então todas as casas desse bairro são iguais e todas elas são conectadas por túneis que eram usados antigamente para os operários conseguirem acessar essa fábrica. A fábrica fechou, os túneis não são mais utilizados, mas existe essa peculiaridade em relação a esse bairro. É possível muitas vezes acessar uma casa para outra através dos túneis, e quem mais aproveita isso, é claro, são as crianças e os jovens. Esse é o tipo de bairro onde todo mundo se conhece, os pais estudaram juntos na adolescência, cresceram, viveram uma vida inteira, casaram um com os outros, e os filhos agora também se conhecem, são melhores amigos de escola e tudo mais. Então é aquela cidadezinha meio intimista em que não há segredos porque todo mundo ali sabe um da vida do outro. É nesse contexto e nesse bairro que a gente vai conhecer três garotas que formam uma banda de rock. Essas meninas são a Heather, a Brenda e a Maureen. Elas têm ali em torno de 15, 16 anos, elas estão nesse momento da vida que daqui a pouco tudo vai mudar para elas, elas vão ter que terminar ali o ensino médio e tentar uma faculdade. A paz desse subúrbio, desse bairro, ela vai ser um pouco estremecida no momento em que uma jovem chamada Beth desaparecer. A Beth é uma garçonete. As autoridades logo levantam a hipótese de que a Beth tenha fugido, levando em conta ali a vida dela, que ela era uma garçonete, que ela estava mesmo para se mudar da cidade, de repente ela saiu da cidade antes. Mas uma semana depois de a Beth desaparecer, uma das meninas que faz parte da banda desaparece também. Mas o desaparecimento de uma garota de dentro ali daquele bairro não parece causar muita comoção nos adultos e na polícia. Eles continuam sustentando a história de que as meninas fugiram por conta própria. E os adultos meio que descartam a possibilidade de um crime. E a Heather, que é a nossa adolescente protagonista e quem está, a gente vai acompanhar quase tudo pelo ponto de vista dela, ela é muito atingida por essa apatia. Ela fica se perguntando por que ninguém dá bola, por que as pessoas não investigam, por que não vão atrás, por que levantam desculpas fáceis para o desaparecimento dessas garotas. Tá na cara que algo de muito errado aconteceu, por que não estão investigando direito? E esse pensamento é muito forte nela, porque alguns dias antes de uma das amigas dela de banda desaparecer, a Heather viu uma coisa que envolvia um adulto e a amiga dela, e ela sabe que aquilo não era correto. E ela se pergunta, será que a minha amiga desapareceu por causa disso que aconteceu com esse adulto? E é a partir desse momento que ela começa a olhar com uma certa desconfiança para os adultos daquele bairro, daquela pequena cidade. Essa é uma das partes, uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Eu acho, inclusive, que é um dos pontos fortes dessa história. O livro fala muito sobre essa descoberta que a Heather vai fazendo enquanto ela faz a sua pequena investigação. Ela começa a cavalcar ali naquele lugar e ela começa a descobrir que, na verdade, aquele bairro, aquele lugar, existe uma certa aparência de civilidade que é cultivada por todas as famílias. Mas essa aparência de civilidade, ela é só isso, uma aparência. Porque por trás daquele verniz existem algumas coisas muito erradas acontecendo. E ela percebe que, na maioria das vezes, as pessoas fingem que não veem as coisas erradas acontecendo ali naquela comunidade só para não atrapalhar
atrapalhar a paz. As pessoas preferem que a harmonia do lugar seja mantida do que ir atrás e buscar, tentar consertar coisas que não estão corretas. E a Heather, como uma jovem, ela tem 15 anos, ela é muito nova, então a visão dela é um pouco diferente, ela começa a observar aqueles adultos e perceber o quanto essa apatia deles também é criminosa. E uma segunda coisa que ela percebe, que também é um ótimo desenvolvimento da personagem, na minha opinião, é que ela percebe que essa apatia e esse silenciamento, ele beneficia apenas os homens daquela comunidade. Enquanto os homens levam vidas como se tudo estivesse na paz, como se tudo estivesse correto, como se não houvesse problema nenhum naquela sociedade, as mulheres ali são silenciadas, abusadas, assassinadas, sequestradas, mas ninguém fala nada para não interromper aquela aparência de civilidade que existe naquele lugar. Inclusive tem uma frase que ela fala que eu achei muito interessante, que eu até peguei aqui o Kindle para falar um pouquinho para vocês, que é o seguinte, que eu acho que é a frase que exemplifica bem a história. No nosso bairro, o problema não são as pessoas que cometem o erro, o problema são as pessoas que descobrem a verdade. Fiz uma tradução aqui da minha cabeça, tá, gente? De repente a frase traduzida lá da Dark Side seja um pouquinho diferente, mas deu para pegar o sentido, né? E é realmente isso que acontece. Ela percebe que esse esconder, que esse fingir que não viu, beneficia os homens daquela comunidade e não as mulheres. E que o desaparecimento dessas meninas está dentro desse balaio. Então o livro é essa jornada da personagem que tem só 15, 16 anos ali descobrindo isso, enquanto ela tenta descobrir também o que aconteceu com essas duas garotas. Outra coisa que eu gostei muito no livro foi essa ambientação dos anos 70. Eu acho que a autora foi muito feliz em fazer isso, porque esse contexto assim de opressão, de silenciamento, ele não é muito percebido pelas pessoas que estão dentro daquela vida, estão vivendo aquele momento. A gente, com o nosso olhar de futuro, consegue perceber isso de uma forma um pouco mais definida, mas os personagens que estão dentro daquela realidade não percebem tanto assim. Para eles é muito normal. Por isso que o olhar da Heather, que começa a se desviar do padrão, ele começa a mexer naquela comunidade. Além da narrativa da Heather, a gente também vai ter uma narrativa da Beth, que é a garota que desapareceu, e é uma narrativa de cativeiro, tá? Então ela vai se descrever ali, a gente vai ter ela dentro desse cativeiro, enquanto ela, né, depois ela ter sido pega. Eu sei que alguns de vocês preferem saber né, temáticas sensíveis e tal, e esse livro fala sobre isso, né? Então a gente tem essas cenas dessa garota. E é um livro que ele toca em vários assuntos mais sensíveis, né? Abuso de poder, abuso de menores, sequestro. Apesar da história ser contada por uma menina muito jovem, os temas são bem sensíveis. Eu acho, tá? Na minha leitura, eu acho que o objetivo da autora, ele foi menos descobrir quem era o culpado e mais nos mostrar a jornada dessa garota de 15 anos na década de 70, descobrindo a verdade sobre a comunidade dela. Tanto é que uma das poucas coisas que me decepcionou no livro foi exatamente o fato de que ela não foca muito na questão de descobrir quem é o culpado. Ela até entrega isso meio que de mão beijada pra gente quando a gente tá lendo. Não existe muito segredo sobre onde reside a vilania ali daquela comunidade. Inclusive, esse foi um dos detalhes que fez com que eu não desse 5 estrelas pra esse livro. Eu acho que toda essa questão ela é bastante óbvia e eu queria que ela não tivesse sido tão óbvia. Eu queria que ela tivesse me surpreendido um pouco mais. E também porque em alguns momentos a Heather, como é uma adolescente, que a gente acompanha as coisas pelo ponto de vista dela, tem ali uns devaneios que ela entra de vez em quando, que arrastaram a leitura pra mim em alguns pontos. Então, por esses dois motivos maiores, assim, eu acabei não dando 5 estrelas pra esse livro. Mas fora isso, gente, foi um romance que eu gostei muito e, como eu falei, eu acho que o que me pegou nessa história foi essa atmosfera dos anos 70, essa ambientação naquele bairro, aquela coisa meio segredos escondidos em pequenas comunidades. E não sei se é porque enquanto eu estava lendo esse livro, eu também estava assistindo, gente, a terceira temporada de True Detective, que se passa em 1989. E, obviamente, tem 10 anos de diferença ali, mas aquela questão da comunidade pequena ainda persiste. E aí eu tava no clima, tava assistindo uma série e tava lendo um livro que tinha ali o mesmo tema central, mais ou menos. Então eu acho que uma coisa combinou com a outra e foi por isso que eu gostei tanto da ambientação desse livro. Eu acho que esse é um suspense que vai agradar muitas pessoas. Ele é um suspense que, na minha opinião, realmente não é focado em descobrir quem faz, quem fez, quem é o culpado, apesar dela nos entregar essa resposta. Eu acho que ele é um daqueles suspenses que ele realmente foca mais na atmosfera e na jornada de uma protagonista que vive uma vida reclusa dentro de uma bolha criada pelos familiares
e ela vai ter que expandir, sair dessa bolha para descobrir a verdade sobre si mesma, sobre a própria família e sobre os vizinhos dela. E aí me contem, ficaram com vontade de ler Garotas na Escuridão? Comentem aqui embaixo para mim se vocês conhecem essa história, se vocês já conheciam essa autora. Se vocês conseguirem ter a oportunidade de ler esse livro, leiam e venham comentar aqui comigo. E se você lê em inglês, ele está disponível lá no Kindle Unlimited, viu? Vou deixar todos os links pro livro aqui embaixo no box de descrição. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.